caramba, nunca tinha pensado nisso. Isso é muito legal. E acho que é isso que a gente busca nas pessoas hoje. Eu, pelo menos, nesse meu lado recursos humanos, no meu checklist lá das entrevistas, o que eu mais busco é isso, as pessoas que são criativas. E não é a criatividade que vem da luz, que vem da inspiração, mas a criatividade de tenho pouco, o que eu faço com isso? E, né, de uma maneira que seja... E gere resultado. E menos de um exemplo, né? E menos aquele, que absurdo, a empresa não tem, quero investir, pensei que não me der mirabolante. Eu sempre trago isso, gente, querer me matar. É isso. Ai, gostei, adorei. Adorei você falar isso. Muito obrigada, Lília. Papo FM, a gente está indo para a nossa 4ª semana, fechando o mês, a gente começou no iníciozinho de outubro, e agora vão ser todas as semanas, toda quinta e sexta-feira. Às quintas-feiras, 19 horas, sexta-feira, às 8h08 da manhã. E o que é o objetivo do Papo FM? O Papo FM tem como grande propósito trazer aqui para discussão temas ligados à carreira e inovação. E quando a gente olha carreira e inovação, tem várias coisas no entorno. Então, é sempre importante a gente entender que em carreira cabe um monte de coisa, em inovação cabe um monte de coisa, e a ideia é que a gente possa conectar vocês a todos esses temas para que você crie uma construção, uma visão sistêmica, uma visão diferenciada para o mercado. Para quem já acompanha aqui as lives, sabe que a consultoria Future Minds Consultoria é especializada em inovação e carreira, por isso que são os temas da nossa live. Eu sou Lilian Cidreira, fundadora da Future Minds Consultoria. Para o tema de hoje, a gente vem tentando construir esse caminho, essa rota que efetivamente faça sentido em promover o incômodo positivo, que é o propósito da nossa consultoria, e também levar vocês para um patamar diferenciado em discussão. Então, quando a gente pensou nas temáticas, primeiro ponto que a gente entendeu que era fundamental para trazer, além de ter falado semana passada sobre o mercado financeiro, a gente trouxe na primeira semana o assunto de diversidade como uma forma de pensamento estratégico dentro das empresas. Depois a gente também trouxe sobre como construir uma marca inovadora. E aí hoje a gente então vai falar sobre sustentabilidade, mais especificamente em moda sustentável. E aí, por que veio a ideia desse tema e por que eu achei tão interessante a gente falar sobre moda sustentável? Primeiro que a gente eu recebi uma indicação da Lígia, nem sei se eu posso falar que é uma indicação que eu recebi, eu assisti ao canal da Lígia Bernardes Entrevista, uma grande amiga minha, e ela tem a amiga Carol Pillow, que vai estar hoje com a gente aqui, e foi entrevistada no canal da Lígia. E quando eu assisti, a única coisa que me veio na cabeça é, caramba, eu tenho que convidar a Carol para falar aqui, porque uma das coisas que eu mais percebo é quando a gente pensa em sustentabilidade, a primeira coisa que vem na nossa cabeça são os temas ligados à sustentabilidade em pegar, plantar árvore, o lixo que está ali jogado no chão ou dentro dos rios, e quando a gente pensa na cadeia completa, tem muito mais complexidade nesse tema. Eu digo que eu sou uma iniciante, uma aspirante no assunto. E quando eu assisti a Carol falando com a Lígia, eu fiquei muito impactada, porque se conectou muito com algo que eu acredito. Então, automaticamente, eu falei com a Lígia e trouxe a Carol para cá. E o que foi super bacana nesse caminho? Primeiro porque a Carol também é executiva de RH, também atua em RH e, em paralelo, fundou o Põe no Brechó. E eu vou deixar ela contar essa história para vocês, porque é muito mais interessante do que eu contando a história dela. Mas o fato é que a ideia aqui é que vocês saiam hoje dessa conversa entendendo como é que sustentabilidade se conecta muito com a carreira, com inovação, com uma visão efetivamente inovadora dentro das organizações e também como que a gente constrói esse olhar para a gente. Então, eu acredito muito que a empresa é formada por pessoas e não por uma entidade, e se cada um de nós tivermos essa consciência, consequentemente, a gente constrói uma sociedade melhor, empresas melhores, empresas que entregam melhores resultados. Então, foi baseado nisso que eu trouxe a Carol, e eu fico muito feliz pela ponte, a conexão que a Lígia fez com a Carol, e é muito bacana ter esse caminho aqui no Papo FM de trazer pessoas que a gente já conhece, pessoas que a gente está conhecendo nesse mercado e que efetivamente agregam valor
para a gente e agregam valor no conhecimento. Então, que seja um dia, aí uma noite muito rica para a gente. E amanhã, já antecipando, a gente vai falar sobre os 4 estilos comportamentais, como que você começa a identificar o seu e usa a seu favor dentro da carreira. Então, esse foi um tema que a gente fez uma pesquisa nas últimas semanas, perguntando o que as pessoas mais gostariam de ter interesse em ouvir, em conhecer, e esse foi o segundo lugar. O primeiro lugar foi o que a gente falou na semana passada, que era como ter o controle da sua carreira, e amanhã, às 8h08 da manhã, a gente fala, então, sobre os estilos comportamentais. Então, chega de introdução minha. Mais uma vez, gente, continuem chamando as pessoas para entrarem aqui. Eu vou colocar a Carol para entrar na nossa conversa. Carol, seja bem-vinda. Muito obrigada. Adorei. Lígia já está aqui. Lígia está aqui assistindo a gente. Lígia já está aqui assistindo a gente. Vou fazer um coração para ela. Muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz, estou muito contente, empolgada, ansiosa. Que bom, muito Carol. Para o pessoal te conhecer, então se apresenta, conta um pouco aí da sua história e aí daqui a pouco a gente já introduz por que você se interessou pelo tema de sustentabilidade e o Põe no Brechó entrou aí na história junto. Tá bom. Bom, eu sou Carol, a Lília aí já fez uma breve introdução, mas sou psicóloga de formação, trabalho há 15 anos na área de recursos humanos, mais especificamente na parte de desenvolvimento organizacional, desenvolvimento humano. Hoje eu trabalho numa empresa do setor de energia e tem um histórico, né, vamos dizer assim, dentro de recursos humanos e empresas de energia. Sou mãe do Matheus, que é um adolescente de 14 anos, então estou naquele que é outra fase, né, outro momento. Tenho uma vira-lata, que é a Yumi, também sou mãe da Yumi, moro em São Paulo, porque eu acredito que tenham pessoas aqui também de outras cidades, sou de São Paulo, eu sempre gosto de dizer que eu adoro São Paulo, porque tem um pouco dessa coisa ame ou eu amo ou eu odeio. Eu, particularmente, sou a pessoa que ama São Paulo, gosto muito de tudo que São Paulo oferece, as oportunidades que São Paulo oferece. Que mais? Eu também. Você também? Eu também, eu amo. Porque às vezes, eu tinha muitas pessoas do Rio de Janeiro trabalhando aqui em São Paulo, na empresa que eu trabalho. E algumas pessoas, quando eu falava assim, nossa, eu amo São Paulo e tal, a pessoa falava, porque você nunca morou no Rio. Eu falava assim, eu nunca morei no Rio, então não sei como é morar no Rio de Janeiro. Mas eu posso dizer que eu amo São Paulo, amo tudo que se tem aqui. Que mais? Bom, além da minha formação em psicologia, depois também sempre gostei muito de moda, mas a gente vai falar disso mais para frente. E também, aí só para completar esse pacotão aí de conhecimentos técnicos, né, e informações, eu fui buscar também conhecer sobre moda sustentável, eu fui me especializar em moda sustentável, fui fazer formação de consultoria de imagem, análise de coloração, que agora também está super na moda, né, falar qual é a cor que combina mais com você, que te deixa mais bonita, que te favorece a beleza e tudo mais. Enfim, e se eu continuar falando aqui, eu vou dar spoiler das próximas perguntas. Olha só, então já vou começar perguntando, como é que surgiu a história do Põe no Brechó, né? Como é que começou essa história de acordei um dia e quero começar a montar um brechó, montar uma corrente, falar sobre brechó, ou tem uma história por trás dessa jornada? Tem uma historinha aí por trás, né? Na verdade, assim, os brechós apareceram na minha vida há 5 anos, mais ou menos, quando eu me separei. Então, eu passei por um processo de divórcio complicado. Difícil dizer quem não passou por um processo de término de relacionamento complicado, né? Então, isso foi há 5 anos, mais ou menos. E lembro que, assim, por isso eu gosto sempre de dizer que os brechós, eu tenho uma relação de amor e gratidão por eles. E aí eu vou explicar muito o porquê desse amor e gratidão. Porque nessa época, nesse momento em que eu fui buscar os brechós, que era bem nesse momento de término de relacionamento, de um casamento razoavelmente longo, eu casei muito cedo, eu tava com a autoestima mega baixa, assim, né? E aí eu falei, vou testar, vou aqui nesse brechó, tinha um brechó perto da minha casa, me separei,
E aí eu falei assim, vou ali ver como é, qual é que é, quem sabe eu acho um negócio diferente, muda um pouco, as mulheres, né, quando passam por, homens acho que também, mas quando a gente passa por grandes mudanças, a gente quer cortar o cabelo, pintar o cabelo, mudar o estilo e tudo mais. Aí eu falei, vou aqui nesse brechó, vou ver o que ele tem a me oferecer. E fui. Fui de peito aberto, né? E aí fui tentar entender, fui olhar, vi, falei, nossa, sensacional isso aqui. E comecei, de fato, a consumir mais desse brechó. O fato é que comecei a usar aquelas roupas e ir para o trabalho, e as pessoas diziam, nossa, que legal esse seu look, adorei, onde você comprou? Eu nunca tive vergonha de dizer que eu comprava no brechó. Aliás, eu falava até com orgulho, falava assim, menina, comprei no brechó, você acredita? Inclusive, esse vestido é de brechó. Comprei no brechó e paguei, sei lá, R$ 40, né? Não sei, enfim. Então, as pessoas falam, não acredito que você comprou no brechó. E aí, essa coisa de não acredito que você comprou no brechó, porque justamente as pessoas têm, ainda existe, por mais que nesse momento que a gente está, as pessoas têm falado mais sobre o consumo consciente, pelo momento que a gente está vivendo, ainda assim as pessoas têm um certo preconceito com o que é de segunda mão. Seja roupa, seja objeto, seja qualquer coisa, as pessoas ainda têm preconceito com o que é usado, né? Mas eu sempre disse isso numa boa, e por as pessoas terem esse preconceito, elas sempre entenderam que jamais eu vou encontrar uma coisa legal, bacana no brechó. Eu só vou encontrar roupa rasgada, furada, mofada, e de gente morta, sei lá, né? Porque tem então, esses mitos, né? O Instagram essa semana foi sensacional, porque você trouxe todos os mitos que eu realmente acredito que todo mundo tem sobre brechó. Exatamente. O brechó é bagunçado, só tem roupa velha, né? Só tem roupa de gente morta, e realmente as pessoas acreditam nisso, né? Sim. Tem as pessoas que falam que ele carrega más energias, mas eu sempre digo assim, olha... E tem algumas frases, até para quem levanta essa bandeira da moda sustentável, de que o que carrega más energias é o trabalho escravo, né? De algumas confecções. Então, isso sim carrega más energias, e não você usar uma roupa que foi de alguém e que, na verdade, o que ela carrega, e acho que esse é o grande mote, o que é muito legal dos brechós, o que ela, na verdade, carrega é uma história. Por quantas histórias essa roupa, essa peça, esse acessório, esse sapato carregou junto com ele. Acho que esse é o grande lance para quem consome em brechó e para quem curte isso, né? O que está por trás daquilo ali, que história está por trás, quem fez aquilo ali, etc. e tal. Mas, enfim, falei pra caramba, né? Mas aí até me perdi aqui na minha fala, mas o ponto principal foi esse. Aí eu peguei e vi que comecei a influenciar as pessoas a quererem ir no brechó. E as pessoas falam assim, mas que brechó é esse que você vai? Deixa eu ver como é que é. Me leva. Tá bom. Comecei a fazer caravanas para os brechós da vida. E as pessoas começaram a falar assim, nossa, isso é muito legal, isso é muito legal. E começaram também a consumir de brechó. Você não sabe, olha aqui, comprei no brechó. E todo mundo começou assim, todo mundo que eu digo do meu círculo ali de amizades, de trabalho e tal, começou a me trazer assim, olha, descobri um brechó não sei aonde, você conhece? Você conhece esse aqui? Eu queria saber se você dá boas referências desse brechó. E aí eu falei assim, nossa, gente, peraí, né? Eu acho que posso trazer algo a mais. E aí eu comecei a perceber que isso era bacana, que isso também não só, os brechós não só salvaram a minha vida no que diz respeito à autoestima, como eu falei no começo, como eu vi que isso começou a reverberar para outras pessoas também, né? Que tinham lá suas questões, os seus problemas pessoais, e aí também a pessoa vinha e falava assim, nossa, que legal, que look legal, enfim. Num grande resumo aqui, quando eu comecei a ver essas reações diversas e eu comecei a ver que tinha um mito do brechó, mas que esse mito poderia ser desfeito, então existe a possibilidade de se desfazer, né, um estereótipo do brechó, eu comecei a pensar em como que eu poderia conectar isso com algum projeto, já que eu gostava de pessoas, né, eu já atuava, né, no mundo de recursos humanos, eu tinha formação em psicologia e curtia pra caramba moda, né? E aí eu falei, bom, acho que isso aqui pode virar alguma coisa, e foi assim que eu comecei a pensar
no que seria, né, um primeiro rascunho, né, do que seria o pano brechó. Que legal. E aí me conta uma coisa, Carol, tem duas perguntas que eu quero fazer aqui para você, mas vou começar com uma que eu já estava planejada. Quando a gente pensa em brechó e todo esse conceito que você falou, para alguém que está assistindo a gente, ok, é mais barato, legal, né? Uma peça de segunda mão, mas por que o brechó, especialmente, se conecta com o tema de sustentabilidade? Eu até quero também fazer esse parênteses, que não é que assim, eu falei assim, nossa, vou começar a consumir de brechó, agora eu sou uma pessoa sustentável. Não é bem assim, né? Eu fui começando a ver que isso tinha uma ligação com algo, né? E aí que eu fui começar a estudar e fui querer entender um pouco mais. Então, assim, o que acontece? Hoje, para quem estuda, para quem, não sei, o público que está aqui, o quanto conhece de moda, especificamente moda sustentável, mas a moda em si, ela é uma das indústrias que mais polui, né? Então, isso é um chavão aí para quem está nesse mundo da moda sustentável, ele é um dos que mais polui, ele perde só para quem trabalha, né, com óleo, gás, enfim, esse tipo de coisa, petróleo, exato. Então, assim, o mundo da moda, ele não é um mundo sustentável, se descarta muito, existem muitos resíduos têxteis, não é fácil você reciclar um tecido, não é tão simples assim, né? Depende da fibra, depende do que ele está misturado com o quê. Então, não é uma coisa simples. Então, o fato de você poder ir até um brechó e você comprar algo que já existe, que já foi produzido, e você poder dar uma nova vida a isso que já existe, isso está dentro, né, desse pacote aí da sustentabilidade. Legal. Então, é você poder praticar o reuso, é você poder praticar e ressignificar aquilo que já existe. Então, por que eu vou consumir, por que eu vou comprar algo novo se já existe algo aqui que está semi-novo e que poderia ser descartado? Porque, na verdade, assim, eu sempre gosto de falar isso, e quem já me viu falar, ou quem é muito próxima de mim, ou próximo de mim, sempre vai me ouvir falar isso. Então, às vezes pode até ser chato. E as pessoas, às vezes, não sabem. Mas, assim, não se pode jogar roupa no lixo. Eu sei disso melhor, porque eu assisti na tua entrevista com a Lígia, você falou isso, e eu já não jogava, mas fiquei curiosa, assim, por que não, né? Porque muita gente, isso daí realmente deve ser uma dúvida das pessoas. Não se joga, porque a gente acha assim, beleza, isso é reciclável, né? Então eu vou jogar no lixo reciclável. Não recicla. E tem alguns lugares que o lixeiro não tá nem pegando mais, quando vê que é vestuário. Né? Então, assim, isso vai parar num aterro sanitário que não tem reciclagem para roupa, né? Então, o ponto principal, existem hoje algumas fast fashions da vida, né? Que são essas grandes empresas que têm aí uma cadeia de produção mais rápido, que produzem aí confecções e estações ao longo do ano muito mais rápido, né? Por isso o fast fashion, mas que tem pontos de coleta e que são pontos de coleta para tal da logística reversa, né? Então, quer dizer, eu pegar aquela roupa, independente se é daquela marca ou não, tá? Eles pegam aquela roupa, eles fazem a desfibrilação lá do tecido para poder dar uma nova vida àquela peça, né? Então, acho que pensar na moda sustentável, um dos pontos é esse que eu te comentei, né? Então, ao invés de eu comprar algo, né, ter algo que já existe, eu poder reutilizar e ressignificar aquilo. Além de toda a questão de, óbvio, existem brechós que vendem roupas fast fashion. Eu não sei, aqui eu pode falar nome de marca ou não? Pode. Pode. Não vai que umas aí de tanto ouvir, né? Você falando, se empolga, né? Entra aí para um patrocínio, não sei, né? Às vezes não pode falar, né? Deixa eu perguntar antes, mas o que é fast fashion, né? É a Renner, é a C&A, é a Forever 21, que, enfim, tá praticamente falida, a H&M, são essas empresas, essas grandes marcas de varejo que fazem aí, produzem muito, né, em larga escala,
E eles têm aí, assim, então a gente tem 4 estações, eles fazem todas praticamente de uma vezada só. Então, isso é o que a gente chama de fast fashion. Essas empresas, a C&A está fazendo um projeto muito bacana, considerando aí essa questão dos pontos de coleta para logística reversa. Então, você pode levar qualquer marca de roupa lá, existem pontos de coleta que você leva e eles fazem aí, tem aí um processo de, entre aspas, reciclagem dessa roupa. Interessante. Né? Eu vi alguma Então, coisa, na verdade nem foi minha mãe que viu, acho que a Renner está fazendo alguma coisa também, ligada com plástico, roupas que usam, alguma coisa assim também. não Mas sei, não. depois vou até dar uma pesquisada na Renner. Eu sei que eles têm uma área muito grande lá de sustentabilidade. Eu até conheci uma pessoa que trabalhou lá um tempo atrás, então eles têm uma área muito grande de sustentabilidade. E na época que eu conheci essa pessoa, é que ela não está mais lá, eles estavam com um projeto muito grande, realmente, para colocar em prática num futuro próximo. Então deve ser alguma coisa relacionada a isso. Depois eu até vou dar uma pesquisada. Mas, enfim, acho que em relação ao brechó especificamente, acho que o ponto principal é esse, é o consumir algo que já existe. É o lance do reuso que eu falei. E da moda sustentável é um pouco mais amplo, porque aí a gente vai falar de cadeia produtiva mesmo, de tecido, de quem está por trás fazendo aquilo, quem está costurando, quem está, né? Quem está trabalhando, que tipo de relação de trabalho que se tem com a pessoa que está ali do outro lado fazendo. Então, isso tudo, essa cadeia toda tem a ver com moda sustentável. É isso aí. Tem uma pessoa que está aqui, a Diana, ela está falando que ela já comprou em um brechó perto do trabalho dela e que tinha peça de etiqueta, com etiqueta ainda, que a pessoa nunca usou. Você viu isso normalmente ou com cara muito nova, né? Eu também já vi. Com etiqueta eu não lembro, mas com uma aparência muito nova eu já vi. Quando você se inseriu nesse meio, Carol, o que você percebeu aí nas questões ligadas a consumo e os brechós, o que os brechós recebem, né? Que eu acho que a gente já até tinha comentado sobre isso. Achei bacana a Adriana trazer, porque é um tema também interessante para a gente botar para o pessoal. Legal. Olha, eu vou confessar mais uma coisa aqui, né? Tipo, hora da verdade, tô aqui confessando tudo. Mas eu gosto de contar essas histórias porque eu acho legal, assim, porque tem a ver com a história do pano brechó também. E eu até tenho um post meu lá na página falando sobre as minhas fases de consumo. Então, assim, a minha fase 1 é a louca consumista. Eu sempre fui uma pessoa extremamente consumista, né? E acho que até quando a gente conversou, acho que eu comentei com você, eu trabalhava, gente, assim, para quem é de São Paulo, eu trabalhava praticamente na frente do Shopping Morumbi. Eu ia almoçar, eu sempre voltava com uma sacolinha. Óbvio, né? Ai, deixa eu dar uma olhadinha ali para ver, acho que tá na promoção, né? E sempre voltava com uma sacolinha, a qual eu enfiava na minha mochila. A gente vira amigo das vendedoras, aí as vendedoras começam a ligar pra gente para avisar, né? Aí ferrou. Você fica amiga da vendedora, aí ela fala, vai sair a coleção, você não quer viver? Enfim. Aí eu só sei que eu chegava ao ponto, acho que foi para você até que eu contei, porque eu sempre conto essas histórias, mas a ponto de guardar coisas, né? De chegar em casa de mochila, pro meu, na época, quando eu estava casada, não ver, né? Meu ex-marido não ver que eu tinha comprado alguma coisa do brechó, no shopping, enfiava dentro do armário, e ali aquilo ficava, gente. Então, assim, às vezes eu ia limpar o armário e falava assim, nossa, com etiqueta, nunca tinha usado. Né? Então, assim, numa loucura que você começa a consumir, porque você acha que você precisa, porque é legal, porque tá barato. Só que, na verdade, você não precisa daquilo. Né? Então, essa minha fase 1, vamos dizer assim, que era a louca consumista, ela passou, aí ela foi para uma segunda fase, quando eu descobri os brechós, aí eu virei a louca consumista dos brechós, porque isso acontece com as pessoas. Aí, o que acontece com a louca consumista dos brechós? Ela começa a consumir mais, porque é mais barato. Sim. E ela se sente menos culpada, porque afinal de contas, né, eu não tô ali indo no fast fashion, né? Não tô comprando da China, né? Não tô. Então, aí você acaba virando isso, até que você começa a fazer uma virada, que é nessa minha fase 3, que eu me encontro hoje, que aí é um outro pensamento, né? Então, que o pensamento é, por que eu preciso disso, né? Eu realmente preciso? Por que eu preciso? Isso tem a ver comigo? Tem a ver com o meu estilo? O que eu quero... Como é que eu quero me mostrar para o mundo? Como é que eu quero expressar para o mundo? É dessa forma?
né? É com essa peça de roupa. Eu não tenho nada parecido no meu guarda-roupa que eu não posso utilizar. Então, assim, respondendo né, o comentário, é a Adriana, né? Isso. O comentário da Adriana, é muito comum você ver realmente brechós com peças nunca usadas. Então, muitos brechós divulgam peça nunca usada, peça nunca usada. Porque as pessoas entram nessa loucura de que elas... de que está na promoção, de que aquilo elas vão usar, e que no fim elas não usam porque não tem nada a ver com elas. Elas compram por impulso. Então, eu acho que você começar a pensar de uma maneira mais consciente é comprar de uma forma mais assertiva e com menos impulso, né? Não fazer a compra por impulso. E aí eu tenho uma curiosidade, Carol. Como é que você acha que você saiu da fase 2 para a fase 3? O que que aconteceu? Qual foi o estado, né, para você sair dessa fase 2 para a fase 3 que você está agora? Quando eu me dei conta que meu armário estava abarrotado, assim, abarrotado mesmo, a ponto de eu olhar para aquilo e falar assim, eu não sei mais o que eu tenho aqui, eu não sei nem mais o que é o meu estilo e o que não é. Então, acho que foi até uma coisa de reconexão comigo mesma, de querer me conhecer mais e falar assim, tá, peraí, deixa eu resgatar aqui quem é Carol, o que a Carol quer mostrar para o mundo, o que a Carol quer expressar e o que a Carol quer expressar com o vestir dela. Tem a ver com essa blusinha aqui? Não, não tem. Tem a ver com essa calça? Não, não tem. Tem a ver com esse sapato? Não, não tem. Então, assim, e aí, quando eu fiz essa limpeza, eu falei assim, nossa, como minha vida tá até mais fácil, inclusive de manhã. É que agora, né, a gente tá todo mundo em home office, mas pelo menos grande parte das pessoas, mas de manhã me vestir era um transtorno, assim, porque eu não sabia o que eu ia vestir, o que eu ia combinar, eu não sabia nem o que eu tinha. Então, é muito doido. Então, foi esse momento quando eu olhei para tudo aquilo e falei assim, cara, na boa, eu não preciso disso tudo aqui, não. Né? Porque eu não uso tudo isso aqui. E foi aí que eu acho que me deu o grande estalo mesmo de ir para essa fase 3. Muito legal. E aí, que eu não sou, tipo, a pessoa que já está aqui, né, assim, mega sustentável, né, óbvio, gente, e eu quero até falar uma outra coisa, Lilian, assim, quando eu falo de consumir de forma mais sustentável, não é deixar de consumir, né, você pode consumir, mas é você saber o que você está consumindo, por que você está consumindo, de quem você está consumindo, o que está por trás daquilo, né? E não é você abarrotar teu armário e sem saber por que você está fazendo aquilo, né? E aí, me conta um pouco mais desse processo, porque eu sei que você está com alguns outros projetos baseados nesse momento de vida. E aí, só para entender, assim, na hora que você deu conta que o armário estava muito abarrotado, como é que você chegou nesse momento de pensar o que era seu estilo, o que você queria transmitir para o mundo? Como é que foi esse processo de autoconhecimento, né? Foi você ali pensando sozinha ou teve alguma busca para chegar nesse processo de autoconhecimento? Então, eu tinha feito, há alguns anos atrás, o curso de formação de consultoria de imagem, de consultoria de estilo e tudo mais. Um dos pontos principais quando você vai buscar, né, esse tipo de curso e quando você busca também esse tipo de consultoria, não é para você, as pessoas às vezes têm na imagem aquelas coisas da televisão, né? Esquadra da moda, joga tudo no lixo, pro show, né? Mas eu peguei e falei assim, cara, eu vou resgatar um pouco dos ensinamentos, né, dos aprendizados que eu tive desse curso. Então, deixa eu resgatar isso aqui. Para que isso serve? Né? Deixa eu olhar um pouco mais para mim. Por ser psicóloga, facilitou um pouco, porque ir até um terapeuta, um psicólogo, ir buscar e querer entender mais, para mim é simples. Para algumas pessoas também pode ser tabu, né? Em buscar um profissional, um psicólogo, seja o que for. Então, para mim, foi nesse sentido, foi mais tranquilo. Além disso, eu tenho uma grande amiga que passou por um processo muito semelhante ao meu e estamos numa fase muito parecida e a gente, num certo momento, né, isso tem até a ver com os meus projetos futuros, a gente conversando e ela falando, Carol, eu tô com um monte de coisa aqui, eu não sei mais o que eu faço, eu não tô mais me encontrando nessas roupas. Essas roupas, elas não falam sobre mim.
Quando eu coloco essas roupas, elas não têm nada a ver comigo, absolutamente nada. E eu não sei o que eu faço, me dá uma luz? E aí, enfim, a gente começou a pensar em algumas coisas e que vai desembocar num projeto que em breve está saindo do forno e em breve divulgarei mais sobre ele. Mas acho que não foi um processo... Foi um processo comigo mesma, sim, respondendo a tua pergunta, mas eu acho que também muito de trocas com outras pessoas. Acho que basicamente isso. Não sei se respondi a tua pergunta. Respondeu, muito legal, muito bacana. Carol, e aí, como a gente fala aqui sobre carreira, né, pessoa olhar, por isso que eu estou perguntando muito dessa questão de autoconhecimento. E do outro lado também temos aí a inovação. Como é que a gente consegue conectar os aprendizados que você vê quando a gente junta essa questão da moda sustentável com inovação? Como é que a gente poderia fazer um cruzamento dos dois termos? Tá. Existe, eu vou falar uma parte da inovação, e aí depois que eu acho que tem mais a ver com o que está aqui, mas eu até acho que é bacana dizer o quanto a moda, principalmente a moda sustentável, ela está indo muito para um caminho de inovação aí tecnológica, tá? Então, para quem quiser pesquisar e tiver interesse no tema, está saindo muita coisa. Então, por exemplo, assim, roupa 3D já existe, né? Então, assim, por que ela é sustentável? Porque ela só vai ser produzida a partir do momento que você fez a compra. Sim. Eu não saio produzindo em larga escala, né? Por exemplo, as próprias as roupas antivirais, né? A questão toda da pandemia, essas roupas antivirais que tem um tecido de algodão orgânico, enfim, tem toda uma questão aí por trás. Então, aqui eu estou falando um pouco de inovação tecnológica, para quem tiver interesse em pesquisar e buscar, e também fico super à disposição. Em termos de inovação, eu vou juntar a inovação um pouco com criatividade também, né? Se a gente for pensar na inovação para dar uma solução simples, eu diria o seguinte, e aí eu vou juntar tudo que é, inclusive, o consumir menos e o consumir até de brechós também. Quando eu disse para você, né, para vocês que eu entrei que eu tô nessa minha fase 3 e que eu tenho menos coisas, né? Eu tenho menos roupas. Isso me faz precisar ser mais criativa. Então, assim, como que eu vou combinar? Então, por exemplo, quantos looks diferentes eu posso fazer com um vestido? Vários mesmo. Quantos looks diferentes eu posso fazer com uma calça, com uma blusa? Então, a gente começa a treinar um olhar também, não só para as roupas, mas a buscar também inspiração. Então, buscar inspiração, pode parecer besteira o que eu estou falando. E aí você começa a olhar, né? Você pensar de um jeito, você ter um olhar mais atento também, né? Então, você ter um olhar mais atento a buscar referências, né? A você buscar referências nas pessoas na rua, no comportamento das pessoas, a você buscar referências, como eu disse, né, na natureza. A natureza pode trazer muitas referências para a gente em tudo, não só no vestir, né? Você buscar referência num objeto de decoração. Tudo isso você vai trazendo referências e você vai conseguindo com menos, com pouco, né? E pensar aí numa vida um pouco, pensando num guarda-roupa, já que a gente está indo para o lado da moda sustentável, num guarda-roupa mais minimalista, você pode fazer muito com pouco. A partir do momento que você tem esse olhar mais treinado e que você vai buscar ser mais criativo com aquilo que você tem. Então, como é que eu vou ser mais criativo com aquilo que eu tenho? É fazer mais com menos, que eu acho que é o que a gente busca hoje dentro das empresas, né? Então, eu estou falando de roupas aqui, mas no fundo, se a gente tirar que eu estou falando de roupas, tem tudo a ver com o que a gente está falando hoje sobre habilidades do futuro, sobre o profissional do futuro, quanto esse profissional, e aí agora eu vou colocar aqui meu chapéu de RH, né? De recursos humanos e falar sobre isso também, porque o quanto que a gente consegue
dar soluções mais criativas, a gente pensar diferente, a gente se inspirar numa forma diferente de fazer, né? E buscar referências nas pessoas e olhar mais atentamente para as pessoas também, para que isso também nos traga referências. Então, eu acho que estou falando de moda, estou falando da forma do vestir, mas isso se adequa muito facilmente quando a gente pensa no mundo corporativo. Sim, e tem um ponto que você falou que é importante. Quando a gente fala de criatividade e inovação, porque tem muita gente que acha que criatividade é um dom. E você falou muito dessa questão do treinar o olhar, porque a criatividade tem dois pontos que você treina a criatividade. Um lado é a criação de repertório. Então, no momento que você tem um guarda-roupa mais minimalista, quando você tem uma vida minimalista, você é obrigado a exercitar uma criatividade, né, de uma forma geral. E a gente tem feito isso, por exemplo, quando a gente entra numa empresa, a gente fala, então, não pode ter sistema novo, não pode contratar fornecedor, não vai poder nada. Você tem que usar o recurso que você tem aqui dentro. Então, isso também ativa uma parte do cérebro que ajuda. Então, a construção de repertório que a gente vai fazendo ao longo está muito baseado em, no momento que eu me forço a fechar as minhas alternativas, consequentemente, eu preciso abrir o meu olhar para outras coisas que eu não abriria. Eu acho que você tem uma coisa muito interessante. Eu também sou bem consumista, tá? Então, eu estou no processo ainda. Você está na fase 1? Não estou mais na fase 1, não. Mas a pandemia me tirou da fase 1. Bom, isso é bom. Entendeu? Mas o que eu percebo era exatamente isso. Eu acho que também quando você tem muita coisa, você fica tão perdido, tão desorientado, mas ao mesmo tempo você não exerce esse potencial de criatividade. E isso também reverbera em tudo. Porque imagina, se você acorda e aí você não precisa ativar o seu cérebro para isso. Você chega no seu dia, você faz mais do mesmo. Aí você vai embora, você faz o mesmo caminho, você come as mesmas coisas, você nunca vai trabalhar partes do cérebro que de alguma maneira te levam a essa criatividade. Então é super bacana trazer esse ponto de a pessoa se tornar criativa, né? Porque se a construção da criatividade é repertório, como olha só que ideia maravilhosa a gente começar a usar isso com roupa, que já é uma coisa obrigatória, né? Eu não vou precisar fazer nada fora do meu dia. É me vestir, é uma coisa que eu já faço todos os dias. Como é que eu estimulo o meu cérebro a pensar diferente? Muito bom. Perfeito. E é isso mesmo, assim, eu também, eu era uma dessas pessoas que achava que a criatividade, ela nascia com você, né? Então, assim, né, você faz ali, sou criativa. Mas isso é uma coisa que você pode desenvolver, com toda certeza, com tudo que você falou agora, né? De você ir, de você buscar inspiração e de, principalmente, você se forçar né, também a buscar isso. Então, quando você tem menos opções, menos alternativas, você fala assim, tá bom, eu tenho duas opções, o que eu faço com isso? Preciso fazer alguma coisa, né? Esse limão aqui precisa dar uma limonada, uma caipirinha, alguma coisa. Como que eu faço isso? Então, eu acho que as situações adversas também fazem a gente, óbvio, também tem uma questão do querer, né, da atitude da pessoa, da atitude do outro, mas força a gente, como você mesmo disse, a falar assim, tá, como que eu dou uma solução nova para isso aqui que já existe? Então, acho que nesse ponto o vestir, né, tem tudo a ver. E o que é mais legal, aí voltando para o mundo das roupas, mas que também vai conectar com o mundo corporativo, de alguns looks, né? Até ontem eu estava com essa minha amiga que eu comentei aqui, e aí a gente montou um look lá, ela falou assim, cara, eu nunca pensei em usar essa saia com essa blusa na minha vida, né? Então, assim, a pessoa tem aquilo, ela tem abundância, ela não sabe o que ela faz. Você sabe que uma vez eu fui, até vou fazer um parênteses de uma história que eu lembrei. Eu fui num projeto, um projeto social que eu fui ajudar, enfim, era uma... em Itatiba, era um projeto de uma ex-chefe minha, um projeto voluntariado, eu fui lá para ajudar num bazar de trocas também, era tipo um brechó, eu digo que o Põe no Brechó nasceu muito ali também, foi quase que um laboratório. E aí eu falei assim, quer saber, eu não vou deixar essas roupas amontoadas aqui, eu vou montar uns looks, né, eu vou deixar montadinho, as pessoas, né, podem se interessar em vir aqui, porque tava aquele monte de coisa abarrotada, né. Gente, vocês não vão acreditar. As pessoas que tinham levado as roupas delas, depois que eu montei o look, elas chegaram assim perto de mim, duas pessoas.
Então, deixa eu te falar, será que eu posso levar minha roupa de volta? Eu te trouxe para doação, mas é que eu gostei tanto desse look que você fez que eu nunca tinha pensado nele. Então, assim, é muito legal você também receber o feedback quando você faz uma coisa bacana, quando você, né, coloca ali tua inspiração e você traz uma solução bacana, voltando para o mundo corporativo, e dizem para você: caramba, nunca tinha pensado nisso. Isso é muito legal. E acho que é isso que a gente busca nas pessoas hoje. Eu, pelo menos, nesse meu lado recursos humanos, no meu checklist lá das entrevistas, o que eu mais busco é isso, as pessoas que são criativas. E não é a criatividade que vem da luz, que vem da inspiração, mas a criatividade de tenho pouco, o que eu faço com isso? E, né, de uma maneira que seja... E fica resultado. E menos de um exemplo, né? E menos aquele, que absurdo, a empresa não tem, quero investir, pensei que não me der mirabolante. Eu sempre trago isso, gente, querer me matar. É isso. Ai, gostei, adorei. Adorei você falar isso. Muito obrigada, Lília. Ó, a Adriana tá falando que ela deve ser uma exceção aqui no grupo, porque ela nunca consumiu por impulso. E sempre lembra do que ela já tinha, e aí ela pensa numa peça nova só para combinar. Então ela diz que gosta de uma promoção, mas é mais consciente. Ó, que bom, hein, Adriana? Parabéns para você. Gostei, gostamos da Adriana. É uma pessoa evoluída no grupo. Oi, não entendi, não te ouvi. Uma pessoa evoluída. Já, pessoa evoluída, pessoa evoluidíssima. Por favor, depois acho que ela precisa contar Isso como vocês, né? Para ser sempre assim. Por favor, Adriana, dê palestra sobre isso. Carol, conta para o pessoal que está aqui o que é o Põe no Brechó, porque a gente acabou falando do brechó, mas não do seu projeto Põe no Brechó. Conta o que é o Põe no Brechó. Verdade. A gente falou. Bom, o Põe no Brechó, eu sempre gosto de dizer que ele é uma plataforma de conexão de pessoas. De pessoas que estão ali por um objetivo, que é o despertar ou para manter, né, no caso da Adriana, para essa moda sustentável, para esse consumo mais responsável, para essa compra mais inteligente. Né? Então, basicamente, a gente realiza encontros de trocas. Então, são encontros pontuais que acontecem de forma itinerante, a princípio aqui em São Paulo. Eu comecei o projeto em dezembro do ano passado, então a pessoa resolveu empreender e logo veio a pandemia, né? Então eu não consegui fazer muitos encontros. Eu fiz 2 encontros presenciais e fiz um encontro online. Que acabou que não foi tão legal como os presenciais, né? Pelo menos para isso não achei. Foi legal, foi bacana, as pessoas trocaram, mas a gente está num momento que agora deu uma melhorada, mas eu acabei fazendo talvez no momento em que as pessoas ainda estavam muito fragilizadas, roupa talvez, né, não era aquilo que elas estavam querendo trocar naquele momento, enfim. E então eu faço esses encontros de trocas. E eu digo sempre que ele é um projeto de ação e reflexão, né? E ação, porque as pessoas vão ali, levam o seu próprio acervo, o seu acervo pessoal e fazem as trocas. Então, de uma certa maneira, elas estão colocando para circular, né? Estão colocando as suas peças que elas não usam mais, que não tem mais a ver com o estilo delas, para ir para uma outra pessoa, para ter uma nova história. Porém, em todos esses encontros, então eu digo que ele é ação por isso e de reflexão, é um projeto de reflexão também, porque a cada encontro, o que a gente leva? A gente leva intervenções, vivências criativas que trazem a reflexão, a questão da moda sustentável, o consumo mais consciente, o autoconhecimento, que eu acho que isso foi primordial para começar, inclusive, a nascer o Põe no Brechó. Então, todo encontro tem isso. Tem um momento sessão desapego, mas tem um momento sessão, peraí, vamos pensar aqui o que tudo isso, né, que a gente está fazendo, o que é isso tudo que a gente está fazendo? Que não é uma coisa assim de todo mundo sai correndo, para quem vê, quem pega primeiro a peça melhor. Né? Então, porque senão a gente está fomentando um outro nível de consumismo, né? Exatamente. E é muito por conta disso, porque aí eu tô ativando um outro gatilho, né? Inclusive de competição.
Isso não aconteceu em nenhum dos dois encontros, mas até um amigo meu, ele comentou, ele falou, Carol, e se duas pessoas começarem a brigar por causa de uma peça? Eu falei, ah, não, gente, não é possível. E realmente isso nunca aconteceu, tá? Não tenho nenhuma história desse tipo, mas poderia, né? Poderia ser um gatilho aí de competição também entre pessoas querendo uma mesma peça. Então, por isso tem muito, não por causa disso, mas tem muito a questão de, antes da gente ir para um momento desse, de vamos desapegar, vamos estar de peito aberto e tá, vamos aqui, vamos realmente ver. Não é assim, eu cheguei com 3 peças e vou embora com 10. Pode ser que eu chegue com 3 e eu vá embora com 2, e tá tudo bem também. Porque eu não preciso de 3, porque eu não preciso de 10. Então, é muito levar também essa conscientização para as pessoas, até antes desse momento trocas, né? Então, isto é o Põe no Brechó, né? Então, trazer conteúdo relevante, trazer conhecimento, porque eu ainda vejo a moda sustentável como um nicho, né? Assim, uma tribo, e é uma grande caixa preta para algumas pessoas também. Então, acho que o legal é desmistificar e democratizar a informação. Esse é o grande ponto. E tem um ponto que até quando a gente conversou, eu comentei com você, né, Carol, que eu vejo a sustentabilidade, às vezes, como um tema que acaba sendo muito estereotipado. Eu não sei se você sentiu isso quando você, ou se você ainda sente, né? Parece que é o pessoal da tribo, literalmente tribo, né, que se reúne ali, e aí é uma pessoa que não tá nem aí para a vida, né? A gente ainda tem um estigma de um negócio meio hippie, meio floresta, não sei. Meio vegano. Eu não sou vegana, inclusive. É isso aí, parece que é tudo junto, né? Então tem que vir um combo, né? Se eu ver sustentável, tem que ser vegana, ao mesmo tempo tem que pensar em várias coisas ao mesmo tempo, é um processo, né? Na verdade. Você sente isso? Você já sentiu isso em algum momento com você? Já. Inclusive de pessoas próximas, do tipo assim, ai, nossa, agora você vai virar uma pessoa chata, né? Assim. Então, assim, a ideia não é, por isso que eu digo, assim, não é catequizar as pessoas, então eu gosto muito de usar esse termo, então não é ficar catequizando e dizendo, olha, você não pode mais consumir roupas fast fashion, você nunca mais poderá comprar no site da China. Né? Talvez aquela pessoa que vai ficar na porta, né, das lojas, não entra! Não entra! Né? Leva cartaz, faz, né? A Adriana tá botando aqui o pessoal que planta árvore, né? Agora vamos ver. Boa, Adriana. Eu já plantei árvore, mas né, não é essa a ideia. Eu acho que a grande ideia mesmo, que é o que eu até falei anteriormente, acho que é o grande ponto para mim é democratizar o conhecimento. Porque eu acredito, né? Se tiver até alguém aqui que segue isso, que gosta do tema e busca o tema, até, por favor, comentem, porque eu gosto bastante de falar sobre isso. Quando eu comecei a adentrar neste mundo, eu comecei a ver que eram poucas pessoas e que a gente mesmo, consumidor final ali, a gente tem muito pouca informação. Muito pouca informação. Por exemplo, essa história do roupa no lixo, eu vou dizer, eu já joguei roupa no lixo, porque eu não sabia. E assim, tem várias amigas minhas que quando eu falo isso, elas falam assim, caramba, eu nunca soube disso. Eu também não sabia. Por acaso eu nunca joguei, eu sempre doei. Mas eu não sabia, por exemplo. Então, talvez eu seja uma potencial pessoa para jogar roupa no lixo. Mas olha só para você ver, eu joguei uma coisa no lixo, isso tem a ver com inovação também e tem a ver com criatividade, com tudo que a gente está falando. Existem peças de roupa que, às vezes, elas, sei lá, tá um rasgado, por exemplo, era uma jaqueta, sabe essas jaquetas de couro ecológico que começa a descascar, né? E aí, eu levei na costureira, a costureira virou para mim e disse assim, não tem salvação, viu? É lixo, a costureira falou para mim, na época. Eu falei, puxa vida, gosto tanto, e de fato, no fim, ela foi para o lixo. Quando eu comecei a estudar mais sobre moda sustentável, até estava esquecendo de falar isso, eu cheguei, aí eu comecei a falar sobre upcycling, né? Não sei se todo mundo sabe, então, upcycling, customização. Explica aí pra gente. Tecla SAP, né? Então, a customização, o que ela é, né? Quando você adapta alguma coisa. Então, por exemplo, assim, eu tô com esse vestido. Eu vou colocar um broche aqui. Isso é customizar o vestido, né? Eu vou adaptar, né, a roupa
e vou customizar com alguma coisa. Vou colocar uma fita, vou fazer um brilho. Isso é a customização. O upcycling, o que ele é? É eu pegar algo que já existe e transformar. Então, por exemplo, eu pegar uma camisa que está furada, que tem um rasgo, que tem alguma coisa, e eu transformo ela numa saia. Né? Existe algumas confecções, algumas marcas, inclusive uma delas, que até se vocês quiserem dar uma olhada, que é bem... Pode falar marca aqui, né? Você falou que pode. E eu não é patrocinado, não é link patrocinado, não ganhei nada. Depois eu até vou cobrar. Vou cobrar a Agostina Comas, porque é muito interessante o que ela faz. Ela pega camisas, né? E ela pega uma camisa, e é muito legal porque ela mostra, inclusive, na página do Instagram dela, o processo produtivo. E ela transforma numa outra camisa. Ela pega duas camisas e ela emenda uma camisa na outra e vira uma outra camisa nova. É um negócio muito doido e as camisas ficam muito legal. Muito legal. Tem uma outra pessoa, que é a Tati, que tem uma marca também. Ela usa tecido, ela reutiliza tecidos. A marca dela chama Usawa, U-S-A, inclusive é daí, é aí do Rio, é de Petrópolis. Ela utiliza tecidos, né, sobras de tecido, para poder fazer kimonos, blusas, coisas maravilhosas. Então, assim, aquilo que ia virar lixo, ela transforma num kimono, numa blusa, num brinco, que ela faz uns brincos também com tecidos, nos acessórios, enfim. Nenhum dos dois foi link patrocinado, tá, gente? Inclusive, depois vou até cobrar. E olha só, já que a gente já está chegando aqui no final, passou muito rápido, Carol, nem senti. Me tira uma dúvida, assim, o que hoje, né, para quem está aqui assistindo a gente, o que essa pessoa ganha em começar a pensar sobre o tema, pesquisar sobre o tema, tentar mudar a mentalidade dela? O que ela ganha com isso? Olha, eu acho que algumas coisas. Acho que o primeiro ponto, a gente falou muito aqui, é do pensar antes de consumir, que a nossa querida Adriana depois dará palestra sobre como não consumir por impulso. Ela vai ficar brava comigo, que eu estou aqui usando ela aqui na live. Mas acho que o primeiro ponto é esse, né? A gente pensar antes, a gente entender antes o que de fato a gente precisa. O segundo é a gente se conhecer. Então, a partir do momento que eu me conheço, que eu tenho autoconhecimento, eu consigo consumir de uma forma mais assertiva. E isso é válido também para o mundo corporativo, fazendo um paralelo, né? Então, acho que o autoconhecimento, ele também está aí entre as competências do futuro. Então, principalmente para quem vai se tornar líder ou quer se tornar um líder, acho que isso é muito importante. O que mais? Eu acho que a ousadia, mas a ousadia no bom sentido. Então, assim, eu ousar, eu testar. É muito, por exemplo, assim, tinha uma amiga minha que falava assim, nossa, Carol, mas você faz umas misturas loucas e no fim fica legal. Então, assim, é testar e aprender, testar e aprender. Então, assim, fazer um mix de estampas. Eu posso misturar bolinha com listra, tá tudo bem, fica legal, né? Desde que eles tenham alguma sinergia. De novo, eu tô falando isso para o mundo da moda, mas isso facilmente a gente consegue transpor para o mundo corporativo. Total. Então, quando a gente pensa você falou agora de testar, né? A gente fala muito isso em inovação. Então, testar antes. Então, você já começa a testar na sua vida e leva essa mentalidade para dentro da empresa, ser criativo, misturar talvez sistemas, áreas, procedimentos de uma área com a outra, e que você acha que não tem nada a ver e no final se conectam. Então, tem muito a ver esse ponto. Sim, perfeito. Então, assim, para você ver como a moda, ela parece uma coisa, né? Você fala assim, moda, né? Não sei, moda, parece uma coisa meio fútil, mas você consegue fazer aí muitas conexões e eu acho que moda, ela também tem a ver, obviamente, com comportamento, né? Então, para quem ainda acha que moda é uma futilidade, não é. De novo, ela tem a ver também com a imagem que você quer passar dentro da organização. Geralmente as pessoas procuram muito também né, a consultoria de imagem, muito quando elas vão fazer alguma... A gente até conversou sobre isso, né? Quando elas vão fazer alguma mudança, uma mudança de cargo, uma mudança de carreira, né? Então elas geralmente procuram uma consultora de moda, de estilo,
para poder ajudá-las nesse processo de, né, o que fica melhor, como é a melhor forma de eu me apresentar para o mundo, né? Como é que eu vou me apresentar para o mundo? Exatamente. Acho que tem várias conexões e eu falo pra caramba. Ai, eu adorei. E é muito, eu fiz, né? Eu comentei com você, nesse momento, nessa época de transição. Na verdade, eu fiz mais recente, deve ter um ano e pouquinho, mas foi por conta da transformação, de sair de uma pessoa executiva para uma empresária, como é que eu me reconheci. Chegou um momento que as roupas não falavam o que eu queria transmitir naquele momento, né? Que era uma outra pessoa. Foi muito legal, Carol. Assim, eu estou muito feliz de ter recebido você aqui. Eu adorei. Eu acho que tem uma coisa que é muito legal, acho, olhando para tudo que a gente tem na nossa vida, que é o poder da conexão. Então, eu acho muito bacana. Até eu estava falando, acho que ontem com a Lígia sobre isso, não sei se foi ontem ou se foi anteontem, desse poder que a gente, quando se comunica, quando está aqui na linha de frente, né, aparecendo, dando a nossa cara a tapa, a gente acaba tendo a oportunidade de conhecer novas pessoas, de poder se conectar. Então, imagina, se eu conheço a Lígia há anos, você é amiga da Lígia, mas foi graças a ela ter construído o canal dela e você ter construído o Põe no Brechó e eu ter a minha empresa que fez a gente se conectar. Então, eu acho que isso é uma das coisas mais gratificantes que tem na carreira, né, na forma como eu escolhi a minha carreira. Então, agradecer aqui a Lígia por ter dado essa oportunidade da gente se conhecer a partir do canal dela. Então, foi muito bacana, muito especial. O pessoal está colocando aqui, a Renata está falando que foi muito interessante, vários aspectos que foram envolvidos. A Adriana está aqui agradecendo também pela troca de ideias, falou que foi muito legal. E deixar essa mensagem final, Carol, para quem quiser te seguir, como é que te acham, e um conselho aí que você queira dar para o pessoal para a gente fechar. Bom, primeiro eu vou fazer aqui um coração para a Lígia. Lígia, obrigada por mais uma conexão. Foi muito legal, eu adorei ter participado, gostei muito, e assim, principalmente por você dar a oportunidade também de falar sobre esse tema e de quanto é possível conectar esse tema com tudo que você trata dentro da consultoria. Então, acho que foi muito legal poder fazer essa conexão, e porque eu junto também aí meus outros conhecimentos e habilidades como RH, então foi muito legal para mim, né? Até o processo de construção de tudo isso para mim foi super legal. Como me acha? Eu tenho uma página no Instagram que é Põe no Brechó, então eu sou o único Põe no Brechó que tá lá, então é Põe, underline, no, underline, Brechó. Eu estou no Facebook também, mas acaba que o pessoal está usando mais o Instagram. Em breve eu vou divulgar essa novidade, né? Então ainda não vou dar spoilers aqui, mas será uma novidade, e que logo quem seguir aí a página do Põe no Brechó vai conseguir ter acesso a essa coisa nova, esse projeto novo dentro do Põe no Brechó, que vai somar tudo isso aí que a gente vem fazendo. Eu quero agradecer todo mundo, quero agradecer quem estava aqui, quem escutou, quem mandou os comentários. Adriana, desculpa que eu fiquei aqui brincando com você. A Adriana falou que já está te seguindo lá no Face. Adorei. No Face, ótimo. Me segue lá no Instagram também. Que lá no Instagram, assim, a sensação que eu tenho é que hoje o Instagram, o engajamento das pessoas é maior, né? As pessoas comentam mais, então tem uma troca maior, acaba tendo uma troca maior. Gente, acho que, assim, moda sustentável é muito do que eu comentei aqui. O que eu quero dizer para vocês, acho que a palavra principal para mim de tudo isso que veio para mim de lição é muito da ousadia, do ousar, do testar, né, que tem a ver com inovação e que tem a ver se você quer fazer talvez uma mudança de um hábito aí. Então, né, exceto a Adriana, que está tá indo super bem nas fases dela, mas para quem está querendo pular de uma fase para outra, acho que é importante aí a gente, enfim, buscar o autoconhecimento. Acho que isso é muito importante também, que eu falei. Mas basicamente é isso. Eu falei tanto que eu acho que eu vou ser repetitiva aqui. Mas foi ótimo, Carol, adorei. Ó, a gente já está falando que é sempre um prazer criar essas conexões entre amigas, que ela considera tão competente. E minha mãe está falando que se joga lojas Renner e sustentabilidade em produtos menos impactantes. Parece que tem uma notícia já
falando desse projeto novo da Renner. Então, boa. Como chama sua mãe? Lúcia. Minha mãe já... adora brechó. Minha mãe colocou aqui no início. Minha mãe é rata do brechó também. Lúcia, vamos seguir o Põe no Brechó também. Em breve vou contar novidades, acho que você vai gostar. E ó, a Adriana tá mandando um coraçãozinho, então ela gostou, tá? Não tá chateada dela. Carol, foi um prazer. Obrigada pelo teu tempo, pela disponibilidade, por ter pego o trânsito aí para chegar aqui a tempo. Foi muito legal e em breve a gente tem aí tantas notícias do Põe no Brechó e quem sabe a gente volta aqui com você para você contar essas novidades. Sim, com certeza. Vou querer voltar. Adorei isso aqui, gente. Adorei. Que bom, que bom. Pessoal, boa noite. Nos vemos amanhã, então, às 8h08 da manhã. Um beijo, pessoal. Muito obrigada. Tchau, tchau.